Bom dia, mais uma aula de língua portuguesa e hoje está friozinho. Eu acredito que vocês estejam ali com a cobertinha, não é? Mas vamos trabalhar, né? Vou compartilhar já o livro com vocês. Eu vou corrigir capítulo 8, a parte de interpretação de textos, correto? Lá na página 53. Nós vamos fazer a correção desse texto, correto, gente? Então, se vocês estiverem com o livro, já peguem para nós corrigirmos a parte de interpretação de textos, ok? Só um pouquinho que tem ainda mais pessoas chegando agora e nós já começamos. Ok, vou compartilhar o livro para vocês acompanharem comigo ali a página. Acho que tem pessoas que não estão conseguindo entrar, não está conectando, mas tudo bem, vamos lá. Nós temos aqui nessa página 53, deixa eu aumentar um pouquinho. Página 53. Eu vou ler uma parte do texto com vocês e depois, mesmo que não dê tempo de vocês copiarem as respostas, eu envio para vocês o gabarito, correto, gente? Então, nós vamos ali ver o texto da página 53. O título do capítulo é Que Espaço Você Ocupa? Deixa eu só aumentar um pouquinho para a gente conseguir enxergar melhor. Então, aqui nós temos algumas imagens. Praça 7 de Setembro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Isso em 1940. Em 1940. Aqui a mesma praça, 7 de setembro, em 2018. Para quem conhece Belo Horizonte, sabe de onde é essa praça. Eu já estive lá, então já conheço essa parte ali. A Praça 7 de Setembro é um dos pontos mais conhecidos da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os mineiros se referem a esse local como Praça 7. Analisando as imagens, que diferenças você observa na praça em 2018 em relação a como ela era em 1940? Então, se vocês observarem aqui, tinha esqueci o nome disso daqui, gente. A praça totalmente diferente, né? Quase não se tinha muitos movimentos, mas já existia um ônibus aqui. E aqui, vários ônibus, muita gente atravessando nas ruas, não é? E aqui parece um dia chuvoso, assim como está hoje aqui na nossa cidade, não é? Quem provocou as mudanças no espaço da Praça 7? Na sua opinião, essas mudanças melhoraram ou pioraram o espaço? Aqui tem um obelisco, isso, lembrei o nome, mas ele continua aqui, não dá para ver muito bem. Aqui dá para ver perfeitamente ele, e aqui ele continua, mas ele pegou a imagem do prédio ali, porque aqui, se vocês observarem, não temos prédios. E nessa imagem, nós temos vários prédios aqui. Só tem o prédio da igreja, né, que já existia aqui, e a igreja continua, mas modificada, e os prédios que temos ali atrás. Então, quem que foi que modificou esse espaço ali? O próprio homem, né, que modifica o espaço. Nos últimos anos, você percebeu muitas diferenças no espaço onde vivem e que mudanças aconteceram? Então, ali, na cidade, na nossa cidade aqui, vocês que nasceram aqui na cidade, devem ter observado já algumas mudanças. No centro, talvez nem tanto, nós vimos ali no centro a revitalização da rua, né, 14,
e alguns outros lugares ali. Ficaram bonitos, não é? Ficaram bacanas ali. Mas aí, se vocês observarem a imagem de 1940 aqui da nossa cidade, não é? E para hoje, então há muita diferença. Então, aqui nós temos ali, você já ouviu falar de texto didático? Texto didático é esses que nós temos contato aqui, principalmente na nossa língua portuguesa, que você pega esses textos e nós vamos estar lendo com vocês tudo, né? Então, no dia a dia, aqueles livros didáticos, quando a gente fala, os livros didáticos é o material que você utiliza na escola, correto? Só um minutinho. Ok, guys. Ok, gente, vamos lá? Talvez não perceba, mas todos os dias, quando está na escola, você tem contato com o livro didático, não é? E o texto didático é o gênero textual utilizado em livros e outros materiais didáticos, como esse que nós estamos utilizando aqui. Neste capítulo, você vai discutir sobre aspectos que envolvem o espaço geográfico e refletir sobre como seu papel nele é importante e pode contribuir para transformá-lo. Aqui nós vamos ver alguns textos que foram reproduzidos do livro de geografia. E aqui para vocês perceberem, né, que o conhecimento compartilhado e que textos de outras disciplinas também pode fazer parte da nossa aula de língua portuguesa, ok? Então aqui temos um texto bem curto, eu vou aumentar mais um pouquinho para ver se vocês conseguem ver. Isso. Espaço geográfico. Na geografia vocês já estudaram. Então, ali para a geografia, espaço é um conceito que envolve as relações dos seres humanos entre si e também como local em que vivem, produzindo, criando, construindo, transformando. Então, tudo isso ali, o local onde que a gente vive, até a nossa casa, ela vai sofrendo modificações, né? Vamos reformando aqui, reforma ali, e para se tornar melhor a cada dia. Assim, a ação humana, ela interfere nas paisagens, nos lugares e no ambiente. E, no entanto, além da ação humana, a paisagem também é modificada por agentes da natureza. Ok, correto. Então, se você pensar no espaço habitado pelo ser humano, então poderá se referir à casa onde você mora, o bairro, o município, ampliar essa ideia até abranger o planeta Terra. Tem um vídeo que mostra isso, mostra, né, o olho de uma pessoa e vai mostrando, né? Começa pelo olho, mostra ela deitada no quintal de uma casa e até chegar no universo, né? Nas estrelas lá, nas galáxias. Aí volta novamente para aquilo dali. Então, espaço geográfico, isso, né? Que vocês já estudaram também sobre isso. É aí que ele encontra condições de vida, ar, água, solo, recursos para sua preservação, que é alimento, abrigo, e meios para sua sobrevivência, matéria-prima para a produção de bens como instrumentos, ferramentas, utensílios e vestuário. Opa, gente, desculpa, gente, de novo fez isso. Olha só o que eu fiz aqui. Só um pouquinho. Vamos aumentar novamente. E que esse computador aqui, você clica nele, ele já muda de... Só encostar a mão aqui, ele já pode mudar. Então, tempo geológico e tempo histórico. Deixa eu só lembrar isso daqui com vocês. Na formação da superfície terrestre, ou seja, do espaço natural, considera-se o tempo geológico aquele que foi necessário para o surgimento e a configuração dos continentes, a modelagem das formas do relevo, dos cursos de rios, de vegetação, entre outros aspectos do planeta. Um tempo bem extenso, contado em milhares de anos e divididos em eras geológicas. Então, acredito que vocês também já tenham estudado em geografia, né? E ali as transformações que o ser humano causou no espaço natural ocorreram ao longo do tempo histórico, né? Ou seja, tempo de atuação humana na transformação da superfície terrestre.
Em outras palavras, é o intervalo em que o ser humano se organizou em sociedade, desenvolveu técnicas, modificou o espaço natural, produziu bens materiais e imateriais, enfim, construiu o espaço geográfico e transformou continuamente, transforma, né, sempre. Então, aqui a gente pode observar nessa imagem que todos vocês já conhecem, através dos livros, né, de geografia, a muralha, a grande muralha da China, né? Então, se nós observarmos ali, ela foi construída, alguns registros são muito, e fornecem indícios do que ocorreu, como a muralha da China, que foi construída ao longo de várias dinastias. Ela começou a ser construída 220 a.C. até o século XV. Demorou mais de 1000 anos para ficar pronta. Então, se você observar ali, ela tem 8.850 quilômetros de extensão, aproximadamente 7 metros de altura. Então, ali, como diz ali, ela possui diversas ramificações e foi concluída durante a dinastia Ming. Então, aqui é um dos exemplos que você observa das transformações na natureza. Então, dentro aqui, pensa 8.850 quilômetros de extensão, né? Quanto não foi modificando aqui a passagem de alguns animais desse lado para o lado de cá, não é? Então, muita coisa que foi modificado ali ao longo do tempo. Mas vamos ver a parte de interpretação dos textos. Qual é o assunto abordado no texto 1? O assunto abordado ele aborda o espaço geográfico, apresentando o seu conceito e como esse espaço é constituído ao longo do tempo, que é classificado em tempo geológico e tempo histórico. Esse foi o primeiro texto que nós vimos ali, espaço geográfico, ok? Então, aqui na número 2, deixa eu... Aí. Isso. O esquema a seguir apresenta algumas informações essenciais contidas no texto 1. O que falta para completá-lo? Vamos ver e terminá-lo aqui, preencher esses espaços. Então, aqui o espaço geográfico, conceito que envolve as relações dos seres humanos entre si e também com o local em que vivem, produzindo, criando, transformando e etc., de acordo com o que é mostrado ali no texto do início, certo? Onde está o conceito de espaço geográfico. Agora, aqui já temos o que está definido, né? Aquele que foi necessário para o surgimento e a configuração dos continentes, a modelagem das formas do relevo, dos cursos de rios e da vegetação, entre outros aspectos do planeta. Então, o que é isso daqui? É o tempo geológico, ok? Agora aqui vamos observar o tempo histórico, tempo de atuação humana na transformação da superfície terrestre, correto? Aqui é o tempo histórico. Só um minutinho. Ok, gente. Continuando lá. Agora, aqui o exercício número 3. Você viu que algumas palavras foram escritas em laranja no corpo do texto. Por quê? Então, se você observar e voltar para o texto da página anterior, você vai observar isso. Ali tem algumas palavras que foram escritas em laranja. Espaço, o tempo geológico, o tempo histórico. Então, são algumas delas, né? Por que elas foram escritas numa cor diferente? Para destacar os conceitos que vão ser apresentados. Espaço, tempo geológico e tempo histórico. São essas palavras que estão em outra cor ali dentro do texto de vocês. Correto? Então, elas foram utilizadas, foram escritas em uma outra cor para destacar os conceitos que vão ser apresentados, né? Que ali no caso é o espaço, tempo geológico e tempo histórico. Na número 4, observe que se optou por escrever algumas palavras em preto com uma marca azul. Quais são elas e a que outro elemento do texto essas palavras se relacionam? Então, ali no texto eu tenho a palavra
eras e dinastias. Então, foram essas duas palavras que apareceram ali no texto, grifadas em azul, como se tivesse passado um marca-texto azul por cima delas. Elas foram escritas dessa forma porque o conceito é apresentado em boxes que fica ao lado, né, do texto principal. Então, se eu voltar aqui um pouquinho para vocês observarem isso. Aqui, ó. Elas foram grifadas em azul para mostrar que elas foram destacadas aqui e colocar a explicação de cada uma delas, correto? O que é cada uma. Continuando ali. A número 5. Observe novamente a fotografia presente na página. A fotografia temos ali da praça e da muralha da China. De acordo com o texto ali, dentro desse texto está a muralha da China, né? Então ali, como ela dialoga com o texto? O texto, ele fala das transformações ocorridas, né? Das transformações que o ser humano fez ao longo dos anos. E um exemplo disso é a muralha da China, que vocês observem ali. Ela foi construída, né? Demorou muitos anos ali, de acordo com o texto. Ela demorou mais de 1000 anos, né, para ser construída. E então ali vocês vão observar essas transformações. Então, como ela dialoga com o texto? Ele trata de transformações que o ser humano produz no espaço geográfico e utiliza a muralha da China como um exemplo. No caso, a fotografia foi inserida para reforçar o conceito de transformação e para que os alunos possam ver essa obra construída pelo ser humano ao longo de várias dinastias. Ok? Então, qual é a função da legenda? As legendas. Por que aparecem essas legendas dentro de um texto? Ali na foto, né? Ao lado da foto, logo acima um pouquinho, tem a legenda da foto. Ela apresenta informações que não foram mencionadas no texto principal, contribuindo ali para uma complementação do conteúdo que foi exposto no texto ali, correto? Então, por isso que algumas imagens, algumas fotos, elas apresentam legendas. Correto, gente? Agora eu vou aqui para a página seguinte. Deixa eu só ver aqui no meu livro. Isso. Agora, na página seguinte, exercício número 6. Em cada trecho a seguir, os parênteses foram utilizados com objetivos distintos. Relacione as colunas para explicar qual é o tipo de informação contida em cada parêntese. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se consigo. Aqui. No número 1, é aí que ele encontra condições de vida, ar, água, solo, recursos para sua preservação, alimento, abrigo e meios para sua sobrevivência. Matéria-prima para a produção de bens, como instrumentos, ferramentas, utensílios e vestuário. Então, aqui temos os parênteses e algumas palavras dentro desses parênteses escritas em negritos. Ok? Então, ali, por que foi utilizado isso? Os parênteses buscam explicar a que se referem os termos anteriores a ele. Então, aqui está falando, encontra condições de vida. Quais são essas condições de vida? Ar, água e solo, correto? Então, por isso ali a utilização desses parênteses. Na número 2, muitas dessas transformações podem ser observadas em registros, pintura, fotografia, filmes, edificação e etc., de diferentes épocas. Então, ali, esses parênteses foram usados para apresentar exemplos. Aqui está falando de registros. Então, exemplos desses registros, quais são? Aí, por isso que foram colocados aqui, certo?
em registros. Quais registros? Pinturas, fotografias. E o último ali, alguns registros são muito antigos e fornecem indícios do que ocorreu, como a muralha da China, que foi construída ao longo de várias dinastias, de 220 a.C. até o século XV, e demorou mais de 15 mil anos para ficar pronta. Por que dos parênteses aqui? Então, olha, os parênteses situam o leitor no tempo. Aqui está falando ao longo de várias dinastias. Então, quanto tempo? Quais dinastias? Não é? Então, quanto tempo? Olha só, de 220 a.C. até o século XV foram essas dinastias, ok? Agora, aqui na número 7, releia outro trecho do texto 1, atentando-se ao tempo em destaque. As transformações que o ser humano causou no espaço natural ocorreram ao longo do tempo histórico, ou seja, tempo da atuação humana na transformação da superfície terrestre. Em outras palavras, é o intervalo em que o ser humano se organizou em sociedade, desenvolveu técnicas, modificou o espaço natural, produziu bens materiais e imateriais, enfim, construiu espaço geográfico e o transformou continuamente. Qual conceito é explicado no trecho? O conceito de tempo histórico, ok? Então, ele dá um conceito aqui dentro desse texto. As transformações que o ser humano causou no espaço natural ocorreram ao longo do quê? Do tempo histórico, correto? Então, ali, o que é explicado dentro desse trecho aqui é o conceito de tempo histórico, correto? Quantas vezes esse conceito é explicado? 2 vezes. Ou seja, tempo de atuação humana na transformação da superfície terrestre. Em outras palavras, ele vai explicar novamente. É o intervalo em que o ser humano se organizou em sociedade. Então, aqui há essas 2 explicações, certo? Letra C. Que termos introduzem essa explicação? Então, eles utilizam dentro desse texto aqui 2 termos que eles vão explicar essas 2 vezes. Então, o primeiro, ou seja, ele está aqui utilizando esse termo para mostrar, introduzir uma explicação. E aqui, em outras palavras, ele vai explicar novamente, ao utilizar esse termo aqui, em outras palavras, correto? Agora nós vamos ali para outra página. Aqui temos algumas informações, né? A função do texto didático é apresentar conteúdos para quem não os conhece ou não os domina. Por isso, os conceitos são mais importantes, podem ser apresentados mais de uma vez. Ao apresentar o mesmo conceito em outras palavras, é possível ligar as 2 explicações usando as chamadas palavras ou expressões denotativas, igual aquelas expressões que nós vimos aqui, que indicam ideias como explicação, exemplificação, realce, inclusão, entre outras, que no caso são essas palavrinhas, então aqui eles estão explicando, certo? Vamos agora para outra página. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Isso. Agora nós vamos observar esse outro texto que nós temos aqui, construindo juntos com o mesmo assunto ali, o mesmo tema. O espaço geográfico pode ser definido em escala local, regional, nacional ou global. Quando você observa o seu município, o nosso município aqui, está trabalhando com esse espaço em escala local. Analise o espaço geográfico do município em que você mora, seguindo essas orientações. Primeira coisa, vocês precisam ter um mapa do município. Não sei se todos têm em casa, eu particularmente não tenho, que é a primeira coisa que nós vamos fazer. Segundo, faça uma pesquisa na internet em órgãos da prefeitura para levantar dados como área, população, principais atividades econômicas, data de fundação, origens e desenvolvimento ao longo da história. Isso aqui é interessante, não é, gente? Para a gente conhecer o local em que a gente vive, né? A cidade em que a gente vive. Qual é a população atual que nós temos hoje, né? Já é uma cidade bem grande, mas os números exatos nós não sabemos.
Depois, verifique como é a distribuição do território entre a área rural e a área urbana. Então, qual delas predomina? Área rural ou área urbana aqui da nossa região? Letra D, qual é a atividade econômica predominante do município? Ela influenciou na organização do espaço? O que mais influenciou na organização do espaço? Então, aqui eu vou deixar para que vocês façam essa pesquisa. Eu ia até fazer um comentário agora, mas eu vou deixar, tá? Para que vocês pesquisem, que eu acho que vai ser bastante interessante para vocês ali, conhecer o local onde vocês vivem. E a segunda etapa, compartilhe informações com os colegas. Na próxima aula, talvez, nós fazemos isso, correto? E escreva um texto com os dados coletados e as respostas da primeira etapa de análise. Isso daqui, a parte de produção textual, correto, gente? Então, essa parte aqui eu deixo e vocês não precisam escrever esse texto. Aqui nós temos a construção do espaço geográfico. Deixa eu tentar aproximar. Alimento in natura. Aqui, peraí, só um pouquinho. Nos primórdios da humanidade, as pessoas obtinham na natureza apenas o essencial para a sua sobrevivência. Alimento, inicialmente coleta, depois a caça e a pesca foram desenvolvidas, que era consumido in natura. Aqui está in natura. É aquele consumido em seu estado natural, sem sofrer processos que alterem sua propriedade, como cozimento ou industrialização. Ou seja, se matavam um animal, eles comiam a carne crua. Era apenas cortar aquilo dali e comer, não é, gente? E abrigo para se proteger. Imagine a mudança que se deu no espaço natural quando as primeiras técnicas como o domínio do fogo foram desenvolvidas e quando as primeiras ferramentas como os machados feitos de pedra na Idade da Pedra foram confeccionados para extrair recursos da natureza, a tratar 2 gravetos de madeira seca e produzir o fogo, não é? Ali vocês já devem ter estudado também como eles conseguiram, né, criar o fogo ali. Já terminando aqui essa parte, qual é o objetivo do boxe Construindo Juntos? Então, ali, o objetivo dentro dos textos, desse capítulo, né, depois que tem o texto principal e depois vem mais alguns outros textos, e esse box aqui dentro desse texto que é o Construindo Juntos, que vocês observam no início aqui desse box roxo que está em roxo aqui. É propor uma atividade de levantamento de determinadas informações sobre o município em que a comunidade escolar está inserida. Nós temos uma escola, nós estudamos dentro dessa escola. E onde ela está inserida, né? Então, ali, a localização, tudo, né? Seria interessante vocês fazerem um levantamento ali. Número 9, você deve ter percebido que esse conteúdo foi apresentado em um box. Por que ele não é apresentado ao longo do texto principal? Então, se vocês observarem aqui, está escrito Construindo Juntos, dentro desse box, dentro desse quadro que temos aqui, ok? Então, ali está perguntando por que ele não é apresentado ao longo do texto principal. Porque ele propõe ali uma atividade prática relacionada a esse conteúdo trabalhado na página anterior. Então, por isso que ele não é apresentado junto com o texto original, o texto principal desse capítulo, porque ali ele propõe essa atividade de pesquisa, correto? Então, esse Construindo Juntos, ele é apresentado não junto com o texto anterior, devido a isso dali. Correto, gente? Então, ali, aqui temos a resposta, né? O conteúdo apresentado no box propõe uma atividade prática relacionada ao conteúdo trabalhado anteriormente, e por essa proposta diferente, ele foi apresentado em um box e não no texto principal, por se tratar de uma atividade diferente daquela que foi mencionada no texto principal ali do capítulo. Correto, gente? Termina aqui a parte de interpretação de textos. E nós já vou perguntar para vocês algumas coisas.